Louvado seja o nome do nosso Deus e Pai. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos pedir ao Senhor que fale conosco nessa hora. Deus amado, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor nos ensine por meio da sua palavra. Nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos mergulhados no ambiente onde o nome do Senhor é adorado, onde as nossas vozes, os nossos instrumentos, o nosso louvor é ao Senhor e para a glória do teu santo nome. O Senhor recebe, apesar de nós, em razão da sua misericórdia. E hoje aqui, nós te pedimos, Paizinho amado, que a palavra do Senhor seja ministrada de forma fiel e que, sob a iluminação do Espírito Santo do Senhor, recebamos a mensagem da tua parte. Em nome de Jesus, o nosso amado. Amém e amém. Meus irmãos e minhas irmãs, Colossenses, estamos fechando a nossa série, a supremacia de Cristo, baseada na carta que Paulo escreveu à igreja de Colossos. Hoje nós vamos aqui para o capítulo de número 3. E eu gostaria muito da sua atenção, porque de alguma forma esse final, o apóstolo Paulo, ele fala sobre alguns temas que são extremamente importantes para a nossa vida. E a gente tem uma base, uma afirmação, uma declaração, que ela é de suma importância para o nosso entendimento do texto e para a realidade da nossa vida no nosso dia a dia. Veja comigo. Existem pessoas que acreditam, ou pelo menos vivem como se acreditassem, que a vida cristã ela é restrita a um ambiente religioso. Então nós vamos à igreja, então aqui nós vivemos um ambiente cristão. Aqui você é uma simpatia, você é sorriso puro, você é uma alegria que exala felicidade por todos os poros. Saindo daqui as coisas não são tão amáveis, tão fofinhas, tão cheias de ternura como as que eu acabei de mencionar. Há pessoas que segmentam as suas vidas, então elas criam os departamentos da sua vida e colocam vida profissional. Profissional é uma coisa, então a pessoa tem comportamentos inadequados, tem hábitos inadequados. A pessoa tem a sua vida familiar e eventualmente ela é toda, ou é desconstruída ou ela é desequilibrada e a pessoa vai vivendo dessa forma. A gente pode ter uma perspectiva de vida segmentada enquanto a Bíblia não segmenta a nossa vida. Nós somos iguais e devemos ser iguais em todos os lugares. Esse texto, ele trata dessas etapas da nossa vida que eventualmente nós vamos segmentá-la. E eu quero começar com uma afirmação que está aqui na nossa tela. Quero que você leia comigo essa afirmação. Leia comigo. Cristo governa cada esfera da vida. Você pode repetir? Cristo governa cada esfera da vida. E nós vamos inicialmente ver aqui na nossa tela três esferas da nossa vida que são muito importantes para o nosso entendimento. Veja, a primeira esfera que nós já estamos vendo aqui na nossa tela é a área da família. A segunda, a que envolve o trabalho. E a terceira, a que envolve missão. Então nós vamos ler esses textos que estão aqui, ou seja, a partir do capítulo 3, versículo 18, com as aplicações dentro dessas três linhas aqui, que inicialmente o texto nos traz. Então primeiro, Colossenses capítulo 3, versículos 18 a 21, quero pedir inicialmente que você leia comigo, somente versículo 18 a 19. E na sequência nós vamos avançando, tá bom? Achamos o capítulo 3 de Colossenses? Achou o capítulo 3? Homens, acharam o capítulo 3 de Colossenses? Então, rapidinhos para o capítulo 3 de Colossenses, né? Mulheres, acharam o capítulo 3 de Colossenses? Colossenses capítulo 3, versículo 18. Vamos ler juntos, a uma só voz. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, versículo 20. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais,
Não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Aqui nós temos essas quatro: casal, né? Pais e filhos, que temos essa responsabilidade que é tão importante para o nosso entendimento. Veja, essa próxima tela vai nos ajudar a entender um pouco esse assunto. Quando Cristo governa, o governo é dele. Veja, parece óbvio, mas eu quero pedir que você preste atenção naquilo que parece óbvio e não é para a maioria. Quando Cristo governa, o governo é dele. Então, essa é a minha afirmação. Não sei se você concorda com isso, mas é o que eu leio nas Escrituras. A partir dela, eu faço a você uma pergunta: quem manda lá na sua casa? Vou ler de novo, caso vocês não entenderam. Vou ler de novo. Quando Cristo governa, o governo é dele. Quem manda lá na sua casa? Pelo amor, demorou, hein? Que é isso? Ai, pastor, estou respondendo tal qual o senhor está me indicando, mas no fundo, quem manda lá, quem manda lá, quem manda lá, quem manda lá? Essa é a pergunta. Quando Cristo governa o casal, o governo é dele. Continue lendo comigo. Quando o governo é de Cristo, o casal se sujeita a quem? Espera aí, vocês estão com medo de ler isso? Eu estou sentindo medo no ar aqui, hein? Vamos ler de novo. Quando o governo é de Cristo, o casal se sujeita a quem? Sujeita a ele. Então vamos embora. Nessa lógica, a submissão e o amor se revelam em quê? Serviço, respeito, santificação e crescimento mútuos. Não há lugar para dominação ou amargura. Homens, leiam comigo. Não há lugar para dominação ou amargura. Homens, leiam comigo. Não há lugar para dominação ou amargura. Só homens, leiam comigo. Não há lugar para dominação ou amargura. Amém, meus irmãos? Não há lugar. Não é isso que a Bíblia fala. Nem sei onde é que eu estava, mas cadê? Aqui. O governo de Cristo une o casal em prol do mesmo objetivo. Qual o objetivo? Qual o objetivo? Havendo submissão a Cristo, o caminho para servir e amar em harmonia está aberto. Então, do que o texto nos fala? O texto nos diz que a mulher ela é submissa ao marido. E esta é uma expressão que para muita gente dá arrepios, né? Serem submissas ao próprio marido como convém no Senhor. Essa submissão, ela surge nesse texto não como um texto isolado, porque ela não funciona sem o versículo 19. Maridos devem amar a sua esposa e não a trateis com amargura. Sabe o que é a amargura? Grosseria, aspereza. Ai, reverendo, logo hoje. Então, veja, quando existe uma dominação, é porque algo está desequilibrado no processo. Quando existe a falta de respeito, é porque algo está desequilibrado no processo. Então, Cristo, Ele nos traz a sua palavra para nos ajudar a entender que existe um caminho para que maridos e mulheres tenham um bom relacionamento, saudável, equilibrado. Claro, pode não ser perfeito, mas vai ser o melhor possível diante das nossas realidades. A partir disso, nós temos um equilíbrio maravilhoso, porque a presença do Senhor na nossa vida é que faz isso. Isso só vai funcionar quando Cristo governa. Quando Cristo governa, o governo é dele. Fale comigo. Quando Cristo governa, o governo é dele. Quem manda lá na sua casa? Ficou melhor agora, graças a Deus por isso. E os filhos? Veja que os filhos são interessantes aqui, porque o versículo 20 diz assim: filhos, em tudo obedeceis a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. O versículo 21, eu trabalhei com adolescentes muitos anos. Versículo 21, capítulo 3, versículo 21, era o mais decorado pelos adolescentes. Porque eles sabiam de cor, dizendo assim: pais, ó pais, diz a palavra do Senhor. Apóstolo Paulo: não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Então, me ajuda aqui a ler. Quando Cristo governa, o amor cria vínculos profundos entre pais e filhos. A obediência e o discipulado andam lado a lado. Enquanto os filhos exercem o amor por meio da obediência,
Os pais o fazem através do cuidado e encorajamento. Nesse ambiente não há espaço para ruptura ou abandono. Os filhos obedecem os seus pais porque amam os seus pais. Nem sempre filhos e pais concordam. Em algumas fases da nossa vida, esse acordo é muito difícil e às vezes é muito raro. Entretanto, nesse universo criado pela palavra do Senhor para a nossa vida, para a nossa casa, o que Deus espera de nós é que pais, pai e mãe, eles saibam encorajar os seus filhos. Eles saibam tratar os seus filhos com amor, com uma palavra de encorajamento, com uma palavra que constrói. Pais, não irriteis os vossos filhos, é porque muitos pais tratam os filhos como se eles não fossem nada, não soubessem nada e precisassem o tempo todo de levar aperto ou aquele pancadão na orelha. No entanto, filhos, presta atenção. A obediência aos pais é uma obediência como ao Senhor. Nós obedecemos os nossos pais porque nós amamos a Deus. E quanto mais nós amamos a Deus, mais nós entendemos a beleza de obedecer os pais. Nessa relação de pais e filhos, se ela não for equilibrada e saudável, nós vamos viver uma obediência parcial, daquela que é real quando tem gente perto, ou quando os pais estão perto. Quando os filhos deixam o caminho, a presença dos pais, eles vivem do jeito deles, porque não existe ali um processo de carinho, de cuidado, de amor, de respeito, onde esses vínculos são criados na presença de Deus. Portanto, quando Cristo governa, o amor cria vínculos profundos entre pais e filhos, que esse é o processo ideal. Quando a gente constrói dentro da nossa casa disciplina, obediência, discipulado. A desobediência, para vários e vários autores, é uma oportunidade para o discipulado, para ensinar a caminhar, para ensinar o que é certo. Isso acontece num processo que eu chamo aqui de lado a lado, onde ao longo da vida nós vamos investir no relacionamento entre pais e filhos, porque vocês sabem que esse tempo passa e pode ser que você não tenha novas oportunidades para viver essa realidade. Primeiro, família. E aqui, casais e também pais e filhos. A segunda etapa é a etapa do trabalho. Veja comigo o texto que aqui está nas nossas mãos. O versículos 22 até o 4:1 diz assim: servos, leia comigo. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob... Oh, o chefe está vendo. Visando tão somente agradar homens. Oh, chefe, cheguei cedo. Mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Sobra para todo mundo. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Veja comigo o texto. Quando Cristo governa, trabalhadores e empregadores entendem que habitam o mesmo mundo diante do mesmo Senhor. Para ambos não existe trabalho secular. Tudo se torna espiritual quando feito para Cristo. O governo de Cristo nos liberta da ansiedade e pressão por desempenho, pois nos move à excelência em todas as coisas e todas as coisas para a glória de Deus. Assim, não há lugar para, leia comigo, não há lugar para exploração, mas sim para uma cultura de adoração a Deus por meio do trabalho. Então nós temos dois lados agora. Aí nós entramos no nosso ambiente de trabalho. Há pessoas que vão para o trabalho, mas não trabalham. Assim como tem gente que vai para a escola e não estuda. É ou não é verdade? É ou não é verdade? É ou não é verdade? Ali tem várias pessoas daquela, se é que vocês me entendem, pouco antes da mesa de som, confirmando que tem gente que vai à escola, mas não estuda. Eles conhecem, tem vários, é o amigo de alguém que está ali. Quando nós temos a concepção de que o nosso estudo
E o nosso trabalho, porque quem estuda, o trabalho de quem estuda é estudar. O trabalho de quem estuda é estudar, é um profissional do estudo. E quem trabalha no nosso dia a dia, seja empregador ou seja empregado, ele precisa entender que toda a nossa ação de trabalho, ela é para o Senhor. E ela é para a glória de Deus. Onde nós buscamos a excelência em todas as coisas e todas as coisas para a glória de Deus. O trabalho é um instrumento de adoração a Deus, é um lugar onde nós vamos para glorificar ao Senhor com aquilo que a gente faz. Não necessariamente é o lugar onde nós vamos ter grandes oportunidades de fala. Se tivermos, vamos aproveitá-las. Mas certamente é um lugar onde nós vamos ter várias oportunidades para demonstrar com o nosso comportamento, com a nossa atitude, com a nossa rigidez, com o nosso zelo, com a nossa responsabilidade a quem nós servimos. Um exemplo. Na sua opinião, você é o empregador. Na sua empresa tem um rapaz gospel. E ele trabalha com música na igreja dele. O coral da igreja dele é um coral grande. 80 vozes, que lindo. 80 vozes. Eles estão fazendo uma cantata sobre santificação. Olha que benção. 80 vozes, coral, santificação na igreja dele. Já sabe para onde eu estou indo ou não? Não, ainda não? Então eu chego lá. Aí, na igreja dele, entregaram para ele como é que chama? Partitura. 20 páginas. Partitura. Linda cantar, linda. Santificação. Santo, santo, santificação, santificação, santificação. E ele tem uma grande ideia. O que ele pensa? O que ele pensa? O que ele pensa? Ele pega a partitura, depois do expediente, quando o chefe não está mais lá, e faz as cópias lá. Enquanto ele faz as cópias da cantata Santificação, ele está cantando, santo, 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 santo é o Senhor, santo é o Senhor, santo é o Senhor, e ele pega esse material e vem para, não vem não, e vai, não vem que não tem, e vai para cantar. Você é o empregador, e essa pessoa é o gospel. Você ia ficar feliz? Você acha que ele agiu certo? Você acha que ele agiu de forma adequada? Não, estou pegando só uma resminha aqui. Tem tanto papel aqui na empresa, pelo amor de Deus. Vou pegar aqui, vou pegar uns clipes. Vou pegar aqui umas canetas. Quando nós trabalhamos para Deus, nós temos responsabilidade com o nosso testemunho dentro da empresa, dentro do local de trabalho, para que ninguém nos veja como usurpadores do trabalho. Fora o pessoal que dorme no trabalho, que diz que está orando pelo patrão. Ah, patrão, estou meio assim, que eu estava orando pelo Senhor. Tudo nós fazemos para a glória de Deus. Terceiro, missão. Vê na nossa tela aí, missão. Missão está lá em Colossenses 4, versículos 2 a 9. Vê se você consegue ler junto comigo, por gentileza. Perseverai na oração, vigiando com... Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu manifeste como devo fazer. Aí vem, portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Leia comigo aqui na tela, por gentileza. Quando Cristo governa, o cristão recebe um coração? Quando Cristo governa, o cristão recebe um coração missionário. Sabemos que a missão da igreja é a missão de Deus. Vocês sabem disso ou não? Deixa eu explicar para vocês isso aqui. A igreja não tem missão. Quem tem missão é Deus. E Deus resolveu usar a igreja para fazer cumprida a sua missão, ok? Então a missão da igreja é a missão de Deus.
Nasce então um senso de urgência e responsabilidade que se expressa na oração por oportunidades para que o Evangelho seja pregado. Nosso coração missionário nos leva a orar para que Deus dê para nós e para outras pessoas oportunidades para que a palavra dele seja pregada. Sob o governo de Cristo, há uma consciência de que o testemunho cristão é um instrumento para alcançar aqueles que ainda estão fora. Portai-vos com sabedoria, aproveitai as oportunidades. A missão da igreja é a missão de Deus, e a missão de Deus é transformar a vida das pessoas com as quais nós temos convivência, pessoas que nós temos relacionamento, nós caminhamos com ela, pessoas tão próximas a nós e precisam ouvir da nossa parte uma palavra. Então veja, às vezes pode acontecer de uma pessoa não cristã, convive com um cristão durante 257 anos. Vai ter uma outra pessoa de fora que conversa com ela, que compartilha com ela o Evangelho. E ela volta para o trabalho, feliz da vida, e dizendo: olha, eu queria dizer para vocês, meus amigos, que eu sou cristão. Eu tive um encontro com Jesus. Jesus mudou a minha vida. Eu sou uma nova criatura. Aí o amigo, 257 anos, diz para ele: eu também. Aí o convertido diz assim: por que é que você não me falou dele antes? Por que é que você não me falou de Jesus antes? Tantas oportunidades nós tivemos, tantas conversas nós tivemos, caminhamos juntos durante tanto tempo, almoçamos, jantamos, viajamos, reunimos, trabalhamos, você nunca falou de Jesus Cristo para mim. Deus nos livre dessa experiência, amém, meus irmãos? Deus nos dê a palavra dele em nome de Jesus. A partir disso eu quero conduzir para o final aqui com você, pensando que Cristo chama pessoas comuns para a sua obra. Cristo chama pessoas comuns para a sua obra. Quem são chamados para a obra de Deus? São pessoas super especiais, são super crentes, são pessoas super nada. Deus chama pessoas comuns, e aqui tem uma lista maravilhosa que Paulo descreve, a partir do versículo 7, que nós vamos ler juntos aqui na nossa tela, essa descrição, quando nós falamos sobre a questão dos chamados, a partir do versículo 10, que diz assim: saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo. E mais quem? Marcos, primo de quem? Barnabé, sobre quem recebestes instruções, e se ele for ter convosco, acolhei-o. E mais quem? E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus, eles têm sido meu lenitivo. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele, dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos laodicenses e dos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo: atenta para o ministério que recebestes no Senhor, para o cumprires. A saudação é de próprio punho. Paulo, lembrai-vos das minhas algemas. A graça seja convosco. Nessa lista de pessoas, o apóstolo Paulo vai citando algumas pessoas, mencionando algumas pessoas, que são pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho. E uma vez alcançadas pelo Evangelho, eles recebem um chamado de Deus. E o chamado de Deus é para que ela seja parte dessa engrenagem extraordinária chamada Igreja de Jesus. Onde pessoas simples, pessoas normais, pessoas com defeitos, pessoas com qualidades, pessoas com características que as singularizam diante dos outros, cada um de nós recebe da parte de Deus um chamado para realizarmos a sua obra. A obra de Deus é realizada por gente como a gente. A obra de Deus é realizada por gente como você e eu. A obra de Deus não é realizada por pessoas que são super-heróis da fé.
Nós somos as pessoas normais, a quem Deus transforma de maneira poderosa, pelo poder do seu Espírito Santo, e nos chama para realizarmos a sua obra. Deus resolveu nos chamar para a sua obra, apesar de nós. Nunca pense que o chamado de Deus é uma pessoa muito qualificada. Ele é uma pessoa que vai ser preparada pelo Senhor ao longo da história, ao longo da sua caminhada de vida. Eu e você fomos chamados para servir ao Senhor, e esse é o primeiro chamado que Deus fez a essas pessoas. Deus os chamou quando eles foram alcançados, quando eles foram convertidos. Deus muda a nossa vida, e essa mudança de vida nos leva a querer servir para que outras vidas também sejam mudadas. O que o Espírito Santo nos fala é que eu e você, uma vez alcançados pelo poder maravilhoso do Evangelho de Jesus, nós somos desafiados por Ele para vivermos uma vida de serviço para a glória dEle, em nome de Jesus. E sabe como é que funciona isso? Saem os chamados de Deus para a semana. Os chamados de Deus vão para casa hoje, e amanhã, segunda-feira, começam as nossas atividades. Alguns vão para o trabalho, outros vão para a escola, para a universidade, outros têm suas atividades em outras áreas, estão trabalhando dentro de casa, servindo de outras formas. Cada um de nós recebe da parte dele um chamado, e esse chamado de Deus nos leva a servir ao Senhor na intensidade da nossa vida. Veja, meus irmãos, quando Cristo governa, pessoas comuns, abraçadas pela graça, são chamadas para uma obra muito maior do que elas. Está muito além do que a gente pode imaginar. O Senhor as enche de amor, enche de autoridade, enche de coragem e desprendimento. Pastor, eu não tenho coragem. Não tem mesmo e não vai ter. Só terá se o Espírito Santo encher a sua vida. Porque uma vez cheio do Espírito Santo, você verá que você receberá da parte dele essa autoridade, a coragem, terá intrepidez, ousadia para falar de Jesus Cristo às pessoas. Elas servem com seus dons e talentos. O que eu trouxe, o que está em minhas mãos, o que eu posso fazer, talentos e dons que Deus nos dá. Somos assim capacitados pelo Espírito Santo. E o Senhor conduz essas pessoas por uma jornada maravilhosa. Quando Cristo governa, nós somos chamados para a glória de Deus. Escuta só, meu irmão e minha irmã. Eu e você, não é só o pastor. Eu e você, nós somos chamados pelo Senhor. Eu não posso ir onde você está, você não pode ir onde eu estou. Isso é um sinal de que Deus quer que nós estejamos nos nossos lugares, fazendo ali, cumprindo ali o chamado do Senhor. Vou fazer a você um desafio. Descendo as escadas, indo para a semana que te espera. Quando você voltar para o seu trabalho, para a sua escola, para a sua universidade, quando você retornar para a sua casa, para as suas atividades, seu dia a dia, lembre-se de dizer: Senhor, o Senhor me chamou? O Senhor quer que eu faça o quê? Eu estou disposto, eu estou disposta a servir ao Senhor. Eu quero colocar os meus dons e talentos a serviço do Senhor. Eu tenho vergonha de falar. Tem gente muito corajosa, mas eu tenho vergonha. Não é que eu seja tímido, eu só tenho vergonha. Me dá a coragem, me dá a intrepidez, me dá a ousadia, me dá a autoridade, enche os meus olhos com esse amor, para que tudo que eu fizer, do mais simples ao mais complexo, eu faça para a glória do Senhor. E Deus, recebendo essa glória, vai usar a sua vida para abençoar outras vidas em nome de Jesus. Vai usar a sua vida para abençoar outras vidas em nome de Jesus. Você foi chamado pelo Senhor para essa obra. Você foi chamado pelo Senhor para esta missão. A missão que Deus confiou a você é a missão que envolve os chamados de Deus para a realização da sua obra. Quero terminar dizendo o seguinte: pastor, o senhor apontou para o meu lado aqui. E apontei mesmo. Eu acho que o senhor errou. Quem sabe é o Espírito Santo. Eu não sei. Minha missão é apontar. A dele é te chamar. Deixa eu te contar uma ilustração bíblica. Você se lembra
quando Moisés estava diante do mar, o povo de Israel atrás dele, e atrás do povo de Israel os egípcios, Faraó todo animado, todo mundo, vamos pegar os hebreus, o mar diante dele. Aí Deus diz para ele assim: você está orando? Diz ao povo para marchar. E ele ergueu as mãos, o mar se abriu, o povo atravessou a pés enxutos, os egípcios vieram, o mar fechou, eles morreram afogados e o povo de Israel seguiu em frente. De quem foi a parte mais difícil? De Moisés ou de Deus? Responde para mim. De Moisés ou de Deus? Faça a sua parte. Deus fará a dele. Para você parece difícil, mas lembra do que ele fez. E ele fará. Prepare-se para viver o chamado de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Nós vamos orar juntos agora. Enquanto a banda estiver cantando, eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, casais, maridos, não sejam grosseiros e rudes com suas esposas. Mulheres, sejam submissas a seu marido como ao Senhor. Maridos, amai vossas mulheres. Equilibre o processo. Quando Cristo governa, o governo é dele. Pais e filhos. Obediência aos pais. Pais, não irriteis vossos filhos. Não tratem mal os seus filhos. Não desprezem os seus filhos. Não ironizem os seus filhos. Trabalho, cuidado com o seu comportamento no trabalho. Não traga nada para a igreja que você pegar no seu trabalho, em nome de Jesus. Missão. Deus te deu uma missão para realizar. Chamado. Eu sei que eu fui chamado. E o chamado do Senhor continua ardendo no meu coração. Se você tiver um chamado de Deus, seja para o ministério, seja para a obra missionária, ou seja para ser missionário lá no seu trabalho, na sua escola, na sua universidade, eu quero orar com você. E quero pedir a Deus que abençoe muito a sua vida em nome de Jesus. Casais, pais e filhos, trabalho, missão, chamados do Senhor. Enquanto nós estivermos cantando, vem à frente, nós vamos orar. Nós vamos orar também pela sua família, vamos orar pela cura dos enfermos, vamos pedir a bênção de Deus sobre todos nós em nome de Jesus. Nosso Deus e Pai, aqui estamos nós, dizendo sim, dizendo eis-me aqui,
dizendo: pode enviar, pode me enviar, porque eu quero servir ao Senhor durante toda a minha vida. Pai, quero pedir que o Senhor abençoe os casais, onde está havendo desequilíbrio, que o governo de Cristo seja estabelecido. Quando Cristo governa, o governo é dele. Que pais e filhos possam se entender por meio do amor e não necessariamente da força. Que os filhos aprendam a obedecer os seus pais por amor a eles. E que pais aprendam a cuidar, a discipular os seus filhos por amor. Que o nosso trabalho seja um lugar onde a gente contribua para o bem-estar das pessoas. Onde a nossa vida seja uma vida que vá glorificar o nome do Senhor ali. Que os nossos colegas de trabalho, os nossos empregadores ou os nossos empregados saibam que a nossa vida é de Jesus. Pai, quantas pessoas recebem do Senhor uma missão tão importante, tão sublime. Quantas pessoas recebem do Senhor um chamado, pessoas comuns, como nós, que são chamadas pelo Senhor. Hoje, ao ouvirmos a voz do Senhor, nós não endurecemos o nosso coração. Nós, mais uma vez, queremos dizer: sim, Senhor, estamos aqui. Pode nos enviar para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Cuida, Senhor Deus, da nossa casa, da nossa família. Renova os nossos vínculos de amor e de respeito. Cristo, governa a nossa casa. Cristo, governa os nossos relacionamentos. Cristo, governa o nosso trabalho. Cristo, governa a nossa missão. Cristo, governa o nosso coração. Cristo, sobre tudo e sobre todos, Cristo, governando, dirigindo, conduzindo a nossa vida, a nossa família, o nosso trabalho, os nossos estudos para a glória do Senhor. Cristo, somente Cristo. Cristo, o nosso amado. Cristo, o nosso Senhor. Cristo, nós oramos pelos enfermos e sabemos que o Espírito Santo do Senhor intercede por nós com gemidos inexprimíveis quando nós não sabemos orar como convém. E a gente fica assim às vezes. Por isso o Senhor vem e nos ajuda no processo. E nessa hora nós queremos orar pela bênção da saúde, a bênção da cura sobre os enfermos em nome de Jesus, Pai. Que haja saúde em nosso meio, que haja saúde na nossa casa, na nossa família. Deus amado, saúde física, saúde emocional, saúde espiritual. Traz consolo a quem está com seu coração enlutado. Traz consolo sobre a família da Gracinha. Traz consolo sobre todos aqueles que estão aqui pedindo ao Senhor uma bênção nesta área do consolo. Pai, nós entregamos a nossa vida mais uma vez nas tuas mãos e pedimos que o Senhor abençoe a Márcia Branquinho, que o Senhor abençoe o Marcelo. Oramos por eles, oramos pelo meu paizinho, pelo paizinho da Denise, ambos internados no CTI. Cuida, Senhor Deus, de todos aqueles que tanto precisam. O Senhor conhece a realidade da vida de cada um de nós. Nós entregamos tudo nas tuas mãos, certos de que nós devemos e podemos agradecer antes de receber. E nós queremos agradecer pela bênção recebida, agradecer pela resposta à nossa oração. Agradecemos ao Senhor em nome de Jesus, Paizinho. Sabemos que quando nós agradecemos, ainda assim pode demorar. Se demorar, o Senhor vai nos dar paciência. E se não chegar, se não for esta a vontade do Senhor, nós pedimos que o Senhor nos dê a paz. É assim que nós oramos, em nome de Jesus, o nosso amado. Amém e amém.